Bom dia, irmãos. 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 A graça e a paz do Senhor, irmãos. Antes de tudo, eu queria ler um pequeno versículo com os irmãos. Se encontra em Atos 20, que tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, e já estávamos fazendo. Atos 27, versículo 7, muitos irmãos conhecem essa passagem, e essa passagem diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu ainda, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Por que essa passagem foi lida? Essa passagem mostra o que realmente é o nosso encontro. No nosso encontro, ele deve ter, em primeiro lugar, uma vontade tremenda de adorar a Deus, de realmente tirar um dia para o Senhor. Hoje é o dia que nós, como um corpo, vamos entoar as nossas vozes, e aonde tem várias bocas, ela se tornará uma só boca. Aonde tem várias mãos, se tornará uma só mão, para louvar o nosso Deus. No dia de hoje, se nós deixarmos, nós vamos ver milagres, nós vamos ver curas, nós vamos ver pessoas sendo trazidas de volta à vida. Que o nosso coração e o nosso pensamento sejam um só. Vamos nos despojar de toda ansiedade, de tudo que está lá fora, de tudo aquilo que perturba o nosso ser e perturbou durante a semana, e vamos nos renovar. Não vamos nos preocupar com o tempo. É lógico que todos nós temos afazeres até no dia de hoje, mas eu fico imaginando a fome que aquelas pessoas estavam da palavra de Deus, em passar o dia inteiro escutando, e depois de uma renovação, depois de uma pessoa que foi trazida à vida, e nós podemos ter pessoas aqui trazidas de volta à vida em espírito, somente fomentou a vontade de estar perto e escutar mais da palavra de Deus, e eles escutaram até ao romper da alva. Isso não tem acontecido em nós. Uma hora de pregação tem sido enfadonho para nós. Que nós possamos pedir a Deus nesse momento fome espiritual, fome da tua palavra, e que Ele possa nos servir com esse banquete maravilhoso que é a sua palavra sendo ministradas hoje pelos pastores. Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, eu peço ao Senhor, e creio que os pastores e os demais irmãos também estão pedindo, que o Senhor esteja aqui neste momento, e que os nossos corações e as nossas mentes estejam sempre e somente voltadas para o Senhor. Santo Deus, nos reconcilie com o Senhor. Se tiver algo em nossos corações que precisa ser despojado, então que o Senhor arranque para nos revestir de Jesus Cristo. Nós desejamos ser como teu Filho é. Faça esse trabalho em nós.
E que os trabalhos dessa manhã sejam trabalhos que não gastem da nossa mente, do nosso vigor, que sejam trabalhos que agradem, trabalhos que edifiquem. Santo Deus, nos dê amor por esta obra maravilhosa. Não deixe com que os nossos corações se sintam cansados e enfadados por este trabalho que nem pode ser chamado de trabalho, porque que coisa maravilhosa é estar na presença do Deus Altíssimo. Esteja conosco nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos faça entoar louvores perfeitos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito use as palavras ministradas nessa manhã para tocar em nossos corações e nos converter ao Senhor. Faça a transformação, aviva o Teu povo, porque sem avivamento não haverá mais meios de continuar. Nós necessitamos de cura espiritual, mudança de mente. Por favor, Pai amado, que os pais se sintam alegres com seus filhos e as esposas se sintam alegres com seus maridos e os seus filhos, que nós possamos nos sentir alegres, tendo a companhia um dos outros, sendo amigo um dos outros, irmãos um dos outros. Faça transformação dentro dessa igreja. Creio que o Senhor tem feito isso desde o primeiro dia que nós resolvemos nos posicionar e viver de maneira correta no tocante a essa congregação. O Senhor tem sido maravilhoso e o Senhor tem nos dado a graça de ter essas portas abertas, podendo proclamar o Evangelho e viver uns com os outros. Pai Santo, que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso ídolo, o nosso Senhor, que o Senhor seja tudo aquilo que nós necessitamos e ainda mais, porque o Senhor é infinito, o Senhor é bondoso, o Senhor é zeloso, e o Senhor, Pai amado, é digno de toda honra, glória, poder e majestade. Santo Deus, obrigado por tudo, obrigado pela Tua graça maravilhosa dentro dessa igreja, obrigado pelos meus irmãos. Senhor Deus, por favor, fale conosco esta manhã, como o Senhor tem falado a mim. Fale aos meus irmãos e que possa sempre nessa igreja haver comprometimento com o Evangelho e uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não só oro, mas como suplico e rogo ao Senhor pela Tua graça. Pai Santo, obrigado. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas
justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que delícia. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Algumas igrejas não têm esse costume, e algumas pessoas que estão assistindo a gente na internet pode não entender por que a gente faz isso, mas não é porque a gente está aplaudindo eles aqui, é porque nós estamos louvando o Senhor da glória. Meus irmãos, nós vamos tirar um momento para os dízimos e as ofertas, e os irmãos todos, pelo menos os que estão aqui, sabem que o que nós fazemos é dar para que seja realmente tirado de nós, tirado todo apego àquilo que está no lugar do nosso Deus. Senhor Deus, eu oro ao Senhor neste momento, para que o Senhor limpe os nossos corações de todo apego aos bens materiais. Que o Senhor nos ajude a louvá-lo agora neste momento também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós agradecemos, porque o Senhor tem usado aquilo que o Senhor nos deu e que nós achamos pouco, mas o Senhor tem usado isso e tem mostrado para nós que é mais do que o suficiente. E nós temos tido a graça maravilhosa de nunca ter faltado com os nossos acordos, porque o Senhor, o justo Deus,
tem estado operando dentro dessa igreja para mantê-la não somente física, mas espiritual. E por isso o Senhor é digno de honra, glória, louvor, todo poder e toda majestade. Obrigado por tudo, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Por que duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nó, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer,
Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por cada criança desta igreja. Cada criança dessa igreja tem sido alegria para os nossos corações e tem sido louvor para o Senhor, ó Pai. Nós queremos que o Senhor venha abençoar as criancinhas dessa igreja, dar aos pais sabedorias para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor, e dar às professoras graça e sabedoria para cuidar delas neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esse ministério. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa mensagem que nós paramos domingo passado. Nós falamos a primeira parte do nosso texto, não é? E hoje nós vamos para a segunda parte. E para trazer à memória dos irmãos o contexto do nosso texto, da nossa perícope, ou melhor dizendo, parágrafo, que nós estamos desenvolvendo em Lucas, capítulo 11, 14 a 26. Hoje nós vamos ler o texto todo e vamos continuar a partir do verso 20. Amém? Então vamos à leitura. Pai, nós estamos aqui pedindo para que o Senhor seja engrandecido, para que o Teu nome seja louvado e exaltado por meio da ministração da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine neste momento, em nome de Jesus. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente e bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe:
Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra, ou melhor, que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Podem se assentar? Por favor. Aleluias, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na exposição anterior, meus irmãos, nós vimos que Lucas narrou o episódio em que Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. E as pessoas, ao verem este milagre, elas ficam maravilhadas com o poder de Deus manifestado na vida de Jesus. Porém, os escribas e fariseus presentes ali, tentando diminuir o poder de Deus, acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, que é o príncipe dos demônios, como já foi explicado para os irmãos anteriormente. Essa acusação deles leva Jesus a fazer uma argumentação lógica e convincente para mostrar para eles que não faria sentido nenhum Satanás expulsar a si mesmo. Porque isso resultaria numa divisão entre o reino das trevas. Seria a ruína deste reino. Então Jesus utiliza esse episódio para quê? Para ensinar sobre a importância de nós reconhecermos a ação de Deus e a presença do reino de Deus que estava presente ali, naquele momento, diante daquelas pessoas. E ele vai afirmar que, se ele expulsa os demônios, ou pelo poder dos demônios, como disse anteriormente, o reino do inimigo estaria dividido entre ele. Mas se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus havia chegado. Em várias pregações anteriores, nós dissemos para os irmãos que o reino de Deus ele está sempre sendo revelado como chegado por meio das obras, das ações e das palavras do Messias prometido. Dessa forma, nós podemos ver aqui uma conexão entre a parábola do valente e do mais valente, em Lucas 11, 14 a 20. E essa palavra destaca o quê? O poder de Deus em confrontar as forças malignas e estabelecer o seu reino. Assim como Jesus expulsou o demônio e manifestou o poder de Deus, assim também o mais valente derrota o valente da parábola. Isso mostra que Jesus é o único soberano sobre todas as coisas e que a vitória dele é definitiva sobre as forças malignas. E então nós vamos à nossa exposição de hoje, que é dos versículos 11, 21 a 26. E começa com a parábola do valente e do mais valente. Jesus vai usar essa palavra para ilustrar seu ponto, em relação ao fato dele expulsar os demônios pelo poder de Deus. E ele vai falar de um homem forte, que está bem armado e que guarda a sua casa e mantém seus bens seguros. É interessante observar que a nossa casa é como o nosso reino. Nós devemos proteger este reino, né? É interessante porque, às vezes, os homens eles têm dificuldade de
agirem para protegerem o seu reino. Nas madrugadas, quando acontece alguma coisa, geralmente as mulheres levantam primeiro, né? Deveria ser o soberano do reino levantar e tomar a atitude. Mas o certo é que a nossa casa é como um reino, e nós somos o valente da nossa casa. E nós estamos equipados e armados até os dentes para proteger o nosso pequeno reino. E traz a memória, então, que nós devemos guardar o nosso reino e proteger o nosso reino, aquilo que Deus nos concede, como um valente. Mas suponhamos que chega um valente ainda mais forte do que nós. E ele vai atacar o nosso pequeno reino. E ele vai tirar a nossa armadura e vai dividir os nossos bens. Então Jesus ensina o que por meio dessa palavra? Que quem não está com ele é contra ele. Que quem não ajunta com ele, espalha. Qual o sentido disso? É uma referência ao retorno do espírito imundo a uma casa varrida e ornamentada. O espírito traz consigo outros 7 espíritos do que ele. E o estado final daquela pessoa se torna pior do que antes. Percebe o que está acontecendo? O mais valente, no caso Cristo, ele veio e derrotou o valente que estava dominando sobre a nossa vida. E nós seguimos os nossos desejos, as nossas paixões carnais. E ele veio então e limpou a casa. Desbancou o valente. E o que ele espera agora, depois desta obra? É que seja dado a ele o direito de assentar-se no trono. Uma vez que ele é mais valente e desbancou o valente. E nós precisamos então reconhecer que, uma vez que Cristo desbancou aquele que nos oprimia e dominava sobre nós, e estava no trono do nosso coração, o que ele espera é que nós cedemos a ele esse trono, para que ele assente nele e reine sobre ele. Porque uma prova é certa: nós não tivemos competência para administrar este reino. Nós fomos subjugados, escravizados pelo pecado. E no entanto, por mais que nós achamos que o reino nos pertence, ou seja, o meu corpo me pertence, eu faço o que eu quero, você é escravo dos seus desejos, das suas paixões. Portanto, o reino não é seu. Você acha que é seu, mas você não governa nele. Você não domina sobre ele. Então Jesus veio e o que ele fez? Ele desbancou aquele que te escravizava. Mas ele quer permanecer governando sobre você. Ele quer que você seja súdito dele, que você se sujeite a ele como um escravo se sujeita ao seu senhor. Mas Jesus está dizendo, a pessoa que teve a sua casa liberta e transformada, a casa está limpa e ornamentada. Se esse trono não for ocupado, aquele que antes dominava sobre ela, ele voltará. Mas ele não voltará mais sozinho. Ele trará consigo outros 7. Então nós percebemos com isso a importância. Não basta o Senhor nos limpar, não basta o Senhor nos lavar, não basta o Senhor nos purificar. Ele precisa ocupar o espaço vazio, porque senão o velho inimigo, o velho torturador das nossas vidas, o velho senhor que nos escravizava, vai voltar. E vai voltar com mais 7. É isso que Jesus está dizendo na parábola. Ele precisa tomar o trono. O trono não pode ficar vazio. O trono, nós não podemos assentar no trono.
Porque nós nascemos, depois que nós pecamos, depois do pecado original, nós nascemos escravos do pecado. E uma vez escravos do pecado, nós vamos ter que decidir qual o Senhor que nós serviremos. O pecado que nos oprime e nos condena, ou aquele que nos libertou do pecado e transformou as nossas vidas para o seu reino. E nós podemos ver aqui nessa parábola alguns aspectos que eu gostaria de analisar com os irmãos na perspectiva da vida cristã. O primeiro aspecto que nós podemos observar aqui é a soberania de Deus. A parábola do valente e do mais valente, ela pode ser compreendida no contexto da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela destaca que, mesmo que existam forças aparentemente poderosas e dominantes no mundo, Deus é o único soberano e Ele tem o poder supremo sobre todas as coisas. E analisando isso na perspectiva carnal, humana, fora do contexto cristão, nós percebemos que há forças poderosas lá fora que nós não conseguimos lidar com elas. O crime organizado, o sistema que nos oprime, a série de opressões que acontecem contra as pessoas na história da humanidade. Além disso, existem os problemas também consequentes do pecado, que são os males, as enfermidades, aos poucos nós vamos definhando e morrendo a cada dia. Então são poderes com os quais, fora de Cristo, nós não suportamos. Esses valentes são poderosos demais. Mas aí Deus, na sua soberania, Ele suplanta sobre todo esse poder. Ele está acima de toda essa força e de todo esse poder. Ele é o Senhor soberano. E que se nós confiarmos nele, e se nós estabelecermos Ele no trono do nosso coração, nós sabemos que nada poderá desbancá-lo deste trono. Que nada poderá impedir Ele de reinar sobre nós. E todo esse poder lá fora não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma das provas da soberania de Deus, eu gostaria de compartilhar alguns textos que irão reafirmar ou fundamentar isso que eu estou dizendo. E eu poderia usar com vocês aqui Isaías 46, 9 a 10. Isaías 46, 9 a 10. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, que palavra maravilhosa. Saber que Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Há um hino que é cantado nas igrejas, Tu és fiel, Senhor,
E eu acho que é uma infelicidade do autor a dizer: tu és fiel a mim. Não, não. Deus é fiel à palavra dele. E ele vai cumprir integralmente a palavra dele. Eu acho que seria melhor dizer: tu és fiel às tuas promessas e à tua palavra. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, Efésios 11, ou melhor, 1, 11. O apóstolo Paulo diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É importante nós vermos as hierarquias dos poderes paralelos deste mundo. Ninguém está fora de uma autoridade. Todo poder paralelo está sujeito a um outro poder, que por sua vez está sujeito a um outro poder, que por sua vez vai ter que se sujeitar àquele que tem todo o poder. E o nosso Deus, nada pode atrapalhar os planos dele. Por isso que nós entendemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não é a salvação que você conquistou. Não é a salvação que você merece. Mas é a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. E aquele que está em Cristo, ele tem esse benefício. Em Colossenses 1, 16 e 17 diz, Colossenses 1, 16 e 17, acompanhe comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é o poderoso, esse é o mais valente, é esse que tem que assentar no seu trono, ou melhor, no trono dele, que está no seu coração. É ele que tem que tomar o lugar. E lendo Colossenses aqui, Lucas, saudade desse hino, né? Vamos cantá-lo para louvar o Senhor. Eu e o pastor Rony que apresentamos, né, pastor, para a igreja. Mas é um hino muito abençoado. O segundo aspecto da parábola que nós podemos aplicar no contexto cristão é a redenção e vitória em Cristo. A parábola aponta para a vitória de Jesus sobre todas as forças malignas e sobre o poder do pecado. Ela enfatiza que Jesus é o mais valente, aquele que derrota o inimigo, que nos liberta da escravidão espiritual, que traz a redenção e a reconciliação com Deus. Olha a obra extraordinária que Jesus faz nas nossas vidas. Ele desbanca o valente, aquele que nos escravizava, aquele sobre o qual nós estávamos dominados, sujeitados a ele. E por mais que nós achássemos que éramos independentes, que nós cuidávamos da nossa vida, coisa que adolescente gosta de dizer aos pais: a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. Você não tem nada com a minha vida. Lé do engano. A nossa vida ou pertence ao diabo ou pertence a Cristo. Ou somos escravos do mundo, ou somos escravos de Cristo. Escravos do mundo, seremos escravos para a morte e a condenação eterna. Escravos de Cristo, seremos escravos para a vida eterna. É simples assim. Nós entendemos que ninguém é livre. A liberdade foi entregue lá no Jardim do Éden. Terceiro aspecto terceiro aspecto que nós podemos observar é a necessidade de estarmos unidos com Cristo. Nós precisamos estar unidos com Cristo. Por isso eu disse,
A casa foi limpa, o trono foi desbancado, agora precisa ser ocupado. A parábola ressalta a importância de nós estarmos unidos com Cristo, buscando nossa força e segurança nele. O valente representado pelo homem forte pode simbolizar o pecado, pode simbolizar as forças malignas que tentam nos afastar de Deus. Enquanto que o mais valente é Jesus. Ele é o nosso Salvador, que nos concede a vitória, que nos concede a proteção, quando nós estamos em comunhão com Ele. E eu poderia fundamentar esse argumento com João 15, 4 a 5. João 15, 4 a 5, em que Jesus descreve a parábola da videira verdadeira. E nós vamos trabalhar apenas os versículos 4 e 5 do texto, que diz assim, João 15, 4 a 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Cristo, o mais valente, que desbancou o valente, ele quer tomar o trono. E nós devemos permanecer nele, e ele permanecerá em nós. Em Romanos 8, 37, um outro aspecto que eu não quero perder de vista aqui, é quando ele diz que a videira, o fruto só será produzido se nós estivermos na videira. Fora da videira não produzimos fruto. Assim como você tirar um galho de uma árvore frutífera e jogá-lo à parte, o que vai acontecer é que ele vai secar e morrer. Ele precisa estar ligado à videira. E isso nos traz uma reflexão sobre o fato de nós não desprezarmos e menosprezarmos os momentos de comunhão. Porque são esses momentos de comunhão que nos mantêm unidos a Cristo. E esse é o único meio pelo qual nós podemos produzir frutos. Fora de Cristo, morreremos. Então a oração, o devocional, o culto doméstico são coisas fundamentais para que nós permaneçamos ligados à videira. Em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Efésios 6, 10 a 11, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, outro aspecto importante. O quarto e último aspecto que nós possamos analisar desta parábola é: somos chamados à santificação e à renovação. A parábola nos leva a refletir sobre a necessidade de uma vida transformada. A primeira coisa que precisa acontecer: o valente tem que ser desbancado, e a casa tem que ser arrumada, a sujeira tem que ser tirada, e tem que estar preparada para a entrada do Rei dos Reis, que vai se assentar no trono. Quando o Rei dos Reis não entra e se assenta no trono, a casa fica vulnerável ao antigo inimigo, que voltará mais feroz ainda. Por isso a santificação é o meio pelo qual nós estamos dizendo: Senhor, assenta-se no trono e conduza a minha vida de acordo com a tua vontade. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do cristão,
que o santifica e que o transforma a cada dia. A palavra nos leva a refletir que é necessário uma vida transformada e renovada pelo Espírito Santo. E quando nós escolhemos estar com Jesus e ajuntar-se com Ele, nós reconhecemos a importância da santificação na nossa jornada cristã. Da necessidade de abandonarmos a prática pecaminosa. Da necessidade de nos voltarmos para Ele em obediência à sua palavra. E para fundamentar esse argumento, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo de santificação leva-nos ao quê? A não se conformar com o pecado. E tudo que esse sistema pecaminoso tenta impor a nós. Em Efésios 4, 22 a 24 diz assim, Efésios 4, 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, lembra do seu antigo proprietário, antigo rei? Vos despojeis do velho homem, porque ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. E agora a sua nova vida. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vocês entenderam que eram escravos. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A sujeira foi arrancada do nosso coração. Mas Jesus precisa tomar o trono, porque nós somos incompetentes para mantermos a casa limpa. Somos desqualificados para manter a casa limpa. E prova disso é que mesmo depois de pecar e ser perdoado pelos seus pecados, você continua pecador. Como nós aprendemos aqui, a dívida continua aberta. E quanto mais nós devemos, mais dívida nós temos, porque infelizmente somos falhos e imperfeitos. E em 1 Pedro 1,14 a 16, 1 de Pedro 1,14 a 16 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Se nós nos sujeitamos a Cristo como Senhor e soberano da nossa vida, nós então devemos imitá-lo. Devemos nos render a Ele, nos sujeitar a Ele. E assim como Ele é separado da imundícia e do pecado, nós também devemos nos separar da imundícia e do pecado. Nós concluímos com esses 4 argumentos, que vai ajudar a nos contextualizar a palavra com a nossa vida cristã. E nós veremos que agora o próximo passo é o depoimento da mulher. E a ênfase que Jesus vai dar sobre a obediência a Deus. E aí discorre dos versículos 27 a 28 do nosso texto. Então essa parábola que Jesus trouxe nesse texto, nós tentamos contextualizar ela com a nossa vida cristã. E como vocês viram, os argumentos são bem claros para fundamentar isto. E não somente os argumentos, mas os textos bíblicos descritos aqui. Agora nós vamos ver o depoimento desta mulher. Enquanto Jesus está falando, aparece uma mulher na multidão, e ela exclama, e eu sei que
quando uma mulher exclama, não é assim, bendito os seios que te amamentaram. Quando uma mulher exclama é, bendito os seios que te amamentaram. Não é assim? As mulheres são muito expressivas, são mais emocionais do que os homens. E isso é uma bênção. E glória a Deus por isso. Imagina um bando de homem chato e uma mulher chega com a sua alegria e com o seu charme. E ali uma mulher que não se contém como os pseudos educados e ela expressa de maneira extravagante que bendito é aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E é interessante que em Lucas 1:42, essa mesma expressão vai ser dada por Isabel. Em Lucas 1:42, Isabel diz assim, exclamando em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Mas Jesus vai responder essa afirmação, não para jogar água, na mulher, no sentido de esfriar os ânimos, mas ele vai dizer algo que é muito mais importante e muito mais bendito. Ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, em vez de privilegiar as relações terrenas. A ênfase da mulher era, olha, que mulher feliz é aquela pela qual o Filho de Deus veio ao mundo. E talvez a mulher nem tinha essa percepção de que Jesus era o Messias. Talvez ela pensasse em Jesus como um grande profeta. E ela olha para aquele homem e ela imagina a felicidade da mãe daquele homem saber como ele era poderoso e como ele era usado por Deus. A ênfase da mulher era em quem? Maria. Interessante, né? Porque a ênfase, hoje em dia, na tradição romana, é Maria. E não que Maria não fosse bendita, ela era bendita sim. Mas mais do que ser bendita, ela era salva por Cristo. E isso é mais do que tudo. Riley, no seu comentário, ele diz o seguinte, que é mais bem-aventurado ser um crente no Senhor Jesus Cristo do que ter sido um de seus familiares nascido segundo a carne. Foi maior honra para Maria ter Jesus habitando em seu coração pela fé do que ter sido a mãe de Jesus e tê-lo amamentado em seu seio. E eu ratifico esse argumento, com certeza. Então nós concluímos que a melhor de todas as bênçãos é conhecer e obedecer as palavras de Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos. E aí eu quero fazer algumas aplicações práticas. Primeiro, obedecer a palavra de Deus e buscar a santificação. Jesus vai enfatizar a importância de ouvir e guardar a palavra de Deus. Nós devemos valorizar as Escrituras, meus irmãos, porque é a autoridade máxima para a fé de todo cristão. E também deve ser praticada. Nós devemos dedicar tempo da nossa vida para estudar e meditar na palavra de Deus, de buscar a orientação do Espírito Santo e de aplicá-la. Nós devemos buscar uma vida de obediência a Deus e permitir que Ele nos transforme a cada dia à sua imagem e nos conduza à santificação. Ao invés de você maratonar uma série, maratone um estudo bíblico.
um dia de oração. É bom quando a gente senta ali, por exemplo, você tem disponibilidade de ver toda a história o dia inteiro. São 12 episódios e você vai ver do primeiro ao 12º e você vai concluir a história e você vai sair satisfeito. Ah, legal a história do filme. Você já pensou em maratonar a Bíblia? Hoje eu vou maratonar Tiago. E eu vou ler a carta 10 vezes. Ou que seja 2 ou 3. E eu vou buscar compreender o que o texto diz. E eu vou orar sobre isso. É o que se espera de um cristão que obedece a palavra de Deus e busca conhecer a Deus. E eu vou usar o próprio Tiago para argumentar essa afirmação, para fundamentar essa afirmação. Tiago 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu preciso praticar a palavra, mas eu preciso praticar algo que eu conheço. Então preciso estudar a palavra e depois aplicá-la. Segunda coisa que nós podemos aplicar no contexto desse texto para a nossa vida diária: valorizar a bênção da comunhão com Deus e com a sua igreja. Jesus ressalta que aqueles que ouvem a sua palavra e guardam são bem-aventurados. Como cristãos, nós devemos valorizar a comunhão com Deus e com a igreja. Porque a igreja, a comunhão com a igreja é uma bênção especial. Nós não merecíamos, entanto, Ele nos concede essa graça. Nós devemos buscar cultivar relacionamentos saudáveis. Nós devemos praticar ativamente a vida na igreja. Nós precisamos encontrar dentro da igreja o quê? Encorajamento, edificação, apoio mútuo. A igreja, Deus a estabeleceu com esse fim, com esse propósito. Os pastores têm como que por obrigação amar todos os irmãos, abraçar a todos e tratar todos igualmente, com todo amor, zelo e carinho. Mas isso não é uma exclusividade do pastor. Eu vou dar um desafio para você. Procure se relacionar com aquelas pessoas com quem você tem menos envolvimento. Faça esse teste. Porque você é chamado a amar a todos. Você é chamado a apoiar a todos. Você é chamado a gostar de todos. A ter afinidade com todos. Porque imagine se a minha mão direita não tiver afinidade com a minha mão esquerda. Aí a minha mão direita pega uma maçã para comer, a esquerda vai? Não. Imagine. Então eu chego para a minha mão direita e falo para ela: olha aqui, essa aqui é a mão esquerda. Você precisa ter afinidade com ela, porque vocês duas vão me servir melhor. Imagina você para fazer um Cooper, vai correr. E aí a sua perna direita fala: não, hoje eu não vou. Chega para a sua perna direita, apresenta ela para a perna esquerda e diga: olha, precisamos estar unidos, correr juntos. Eu sei que a perna direita ela é melhor, porque eu chuto a bola com ela, porque eu tenho mais habilidade com ela. Mas imagine como seria o meu chute sem a perna esquerda. Eu acho interessante isso, porque uma vez perguntaram para o Pelé qual era a grande importância na hora de chutar a bola. E ele falou assim, ele é destro, né? Era destro. E ele disse assim: não, o importante não é a perna direita. O importante é a base. Porque a perna esquerda é que vai me dar a base para fazer o chute. E o chute vai ser bom quando a base estiver bem estabelecida. E a maneira como eu uso ela
vai determinar se o chute vai ser bom ou ruim. E agora vamos trazer isso para o nosso contexto de igreja. Aquele irmão com quem você tem menos afinidade, talvez seja a sua perna esquerda, se você é destro. Então chega para ele e fala: meu irmão, preciso de você, vamos caminhar junto, precisamos estar unidos. A gente acha que isso é obrigação de pastor, mas não, todos precisam disso. Irmãos, essa igreja ela vai estar preparada para alavancar-se e crescer quando nós compreendermos a importância do corpo e de amarmos uns aos outros. Efésios 4,16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual o segredo do sucesso para uma igreja? Unidade. E a unidade, não importa se a unidade é entre 1.000, 10.000, 30.000 ou 40.000 membros. A unidade, ela deve ter, se a igreja tem 10 membros. Se tiver 2 membros, se não houver unidade, Deus não dá crescimento. O corpo não cresce de maneira igualitária. Uma perna não cresce mais do que a outra, porque senão a pessoa vai ficar aleijado, deficiente. Vocês acham que Deus quer que o seu corpo seja deficiente? Deus não quer. A unidade é fundamental. E a unidade da igreja é reflexo daquilo que aconteceu aqui, no coração de cada cristão. Quem está sentado no trono? Ou a casa está limpa esperando o opressor? O trono do seu coração, ele precisa ser ocupado. E não é por você. Porque você já se mostrou incompetente para administrar. O ser humano não sabe administrar a sua vida espiritual. É um fracasso total. E nós olhamos para a nossa sociedade e nós percebemos que isso é uma realidade. Eles estão dominados, escravizados, oprimidos, porque não têm competência para administrar suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades. Eles são desequilibrados, ou são excessivamente caóticos no seu comportamento, ou são excessivamente exagerados. Precisamos de um administrador fiel. Precisamos de um soberano. Não nascemos para ser rei, como muitos dizem. Nascemos escravos, como diz Martim Lutero em seu livro, respondendo ali ao falso ensino de Erasmo. Nós somos chamados para sermos servos e um dia seremos príncipes, quando estivermos no reino eterno estabelecido por Deus. Então vamos à conclusão da nossa mensagem de hoje. A parábola do valente e do mais valente apresentada por Jesus nos ensina importantes lições para a vida cristã. Ela nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela destaca que Deus é o único soberano
e que Ele tem um poder supremo sobre todas as forças do mundo. Além disso, a parábola aponta para a redenção e vitória que nós encontramos em Cristo, porque Ele derrotou o nosso inimigo e nos libertou da escravidão espiritual. A parábola também nos enfatiza a necessidade de nós estarmos unidos a Cristo, de buscarmos nossa força e segurança nele. Jesus é o mais valente, que nos concede a vitória e a proteção quando nós estamos em comunhão com Ele. Portanto, nós devemos permanecer nele, devemos buscar a união e a comunhão com o Senhor. A outra grande lição importante é a chamada da santificação e da renovação. Nós devemos abandonar as práticas pecaminosas, nós devemos nos voltar para uma vida de obediência à palavra de Deus, e essa transformação e renovação, ela é realizada pelo Espírito Santo que habita em nós. À medida que nós escolhemos estar com Jesus e ajuntar com Ele. E por fim, Jesus destaca a importância de obediência à sua palavra, mais do que privilegiar as relações terrenas. Devemos valorizar a obediência e a prática da palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo para a mulher, olha assim, não é bem-aventurada, Maria não é bem-aventurada, não, ela é bem-aventurada sim. O próprio Deus falou isso com ela, por meio da mensagem do anjo. Mas ele quis dizer o seguinte, além de ser bem-aventurada, é mais feliz e mais bem-aventurado ainda aqueles que obedecem a minha palavra, a palavra de Deus, e que a praticam. Nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus, a buscar santificação, a valorizar a comunhão com Deus e com a sua igreja. Nós devemos, irmãos, dedicar tempo para estudar e meditar na palavra de Deus. Nós devemos permitir que o Senhor transforme o nosso caráter. E nós devemos valorizar a bênção da comunhão com Deus e com sua igreja. Que nós possamos aplicar essas lições em nossa vida cristã. Que nós possamos buscar uma relação íntima com Deus, uma vida de obediência à sua palavra, e experimentarmos a vitória que nós obtivemos quando o mais valente entrou no nosso reino, desbancou o exército inimigo e tirou ele do trono, limpou a nossa casa, e agora ele é o nosso soberano, nosso Deus, nosso Senhor. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor. Agradecemos pelas misericórdias do Senhor. Agradecemos pela Tua graça. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que tem trazido para nós entendimento e compreensão dos Teus desígnios, do Teu propósito e da Tua vontade para a nossa vida e para essa igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.